Eu andava cego e só, tão mergulhado num mundo meu. Tu me abriste os olhos para a vida e em tudo eu vejo Deus. Deus no olhar agradecido do homem faminto que ajudei, num pequeno órfão que chamou-me pai quando eu o abracei. Agora é hora de agradecer tantas coisas lindas que eu vi e aprendi com você. Hoje o sol brilha mais forte é o amor pela vida. Sinto a brisa que passando vai cantando paz e alegria. Mesmo quando a noite chega envolvendo a alma de dor, sei que as estrelas brilham, me falando Deus é amor. Agora é hora de agradecer tantas coisas lindas que eu vi e aprendi com você. Com você fui encontrar a flor que estava tão esquecida, a flor da amizade que me fez encontrar a vida. Sei que a flor desta amizade há de florescer para sempre, pois a gratidão é flor que nasce e vive eternamente. Agora é hora de agradecer tantas coisas lindas que eu vi e aprendi com você. Convidamos agora o nosso amigo, o Zé Henrique, para nos trazer a mensagem da noite e mais uma vez agradecemos. Obrigado, Zé, pela colaboração. Boa noite, prazer estar aqui novamente, agradecer ao Domingos aí pela abertura, elevação aqui do ambiente. E nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a evolução, né? O motivo que nós estamos aqui vivendo nesse planeta para evoluir. E temos algumas leis, né? Algumas leis da natureza, algumas leis de Deus, leis espirituais, leis materiais, que regem tudo o que nós fazemos aqui, né? Bom, aqui eu começaria falando assim, a parte espiritual nos é trazida de acordo com a nossa evolução. Então, como um bebê que nasce e só se alimenta de leite materno, depois ele começa a comer uma frutinha raspada, uma
uma papinha e tal, demora para ele começar a comer essa comida que a gente está acostumado a comer, às vezes até com temperos e tal, né? Então, essa evolução é mais ou menos assim, como um bebê vai crescendo, não é? Bem, as leis da natureza, nós temos... Vou fazer uma pequena introdução, porque é assim como nós temos as leis materiais, por exemplo, a gravidade, não é? Solto aqui o microfone, ele cai, porque tem uma lei que atrai ele aqui para o nosso planeta, aqui para o chão, né? Então, nós temos... Essa é uma lei, não adianta a gente duvidar, porque ela existe, né? Acontece sempre. Aí nós temos a lei do eletromagnetismo, são 4 leis materiais, né? Só fazendo rapidamente uma introdução. Então, tem a lei da gravidade, a lei do eletromagnetismo, que rege tudo isso aqui que a gente está fazendo, o microfone chegando lá na caixa de som, a luz elétrica, tem trens que viajam em altas velocidades sem tocar nos trilhos, né? Devido a essa força eletromagnética, que o trem fica meio que flutuando ali. E temos mais 2 forças atômicas, né? Força nuclear forte e força nuclear fraca, que atuam no nível atômico, que faz com que os átomos se tornem coesos, senão estariam todos dispersos, assim, as partículas, né? Os elétrons, os nêutrons, os quarks, estariam todos dispersos. Então, essas forças fazem com que o átomo se fique coeso, e a combinação dos átomos crie tudo isso que a gente tem aqui, né? O H2O vira uma molécula de água, e assim por diante. Tá? Então, essa é a parte material. Agora, as leis espirituais... Então, bem, uma pergunta. As leis materiais são revogáveis ou são eternas? Bem, essas 4 leis que eu falei... E tem uma 5ª lei que o André Luiz cita, que ele também cita como uma lei material, é a força do pensamento, que o pensamento age na matéria. A gente consegue, com a força do pensamento, plasmar coisas assim boas ou ruins, né, dependendo do nosso pensamento. Mas, então, essas leis que eu falei, essas leis materiais são eternas, elas vão sempre existir em todo o universo. Existem essas leis, a gravidade, o universo todo funciona com a lei da gravidade, né? A Lua gira em torno da Terra, a Terra e todos os planetas aqui giram em torno do Sol, o Sol está girando também em torno da galáxia, né? Então, são leis para todo o universo. Mas nós já tivemos leis materiais que serviram para explicar as coisas numa determinada época, num período da nossa evolução, e depois descobriu-se que aquilo não servia mais. Por exemplo, achava-se que a Terra era o centro do universo e que todos os planetas, as estrelas, giravam em torno da Terra. Antes disso, ainda achava-se que a Terra era plana, né? Que não se tinha esse conhecimento. Então, todas essas leis foram revogadas, né? Já foi descoberto que a Terra não é plana, que a Terra não é o centro do universo, e sim que ela gira em torno do Sol, que gira em torno da galáxia. Existem centenas de bilhões de galáxias. Então, a coisa é muito maior do que a gente imaginava lá no início. Bem, e as leis espirituais? Elas são... Bem, nós temos as leis aqui no Livro dos Espíritos. O Kardec cita aqui 10 leis, né? Leis morais, né? Que seriam as leis espirituais. Mas eu quero colocar aqui o seguinte: essas leis que o Kardec colocou, essas 10 leis, são eternas, elas não mudam, sempre existem. Mas nós tivemos,
lá do politeísmo, lá quando a gente saiu das cavernas e veio evoluindo até os dias de hoje, teve muita transformação nessas leis espirituais também. Por exemplo, quando a gente não tinha... É aquela história da papinha do bebê, não é? Quando a gente não tinha muito conhecimento, muita evolução, a gente atribuía tudo que a gente não entendia, por exemplo, um trovão. Então, foi um Deus que fez aquele trovão, o Thor, né? A colheita ia bem, ia mal, era um Deus. Então, começou a fazer sacrifícios para agradar os deuses. Então, tinha o Deus da guerra, o Deus da fertilidade, o Deus da colheita, o Deus da chuva, né? Então, isso é o politeísmo. Então, até chegar agora, recentemente, em Kardec, nós vemos a evolução que teve, né? Que o Kardec chega e coloca o mundo invisível, os espíritos, o plano espiritual, a reencarnação, essa evolução lenta e gradual. Então, a gente começa lá com Abraão, em 1800 antes de Cristo. Abraão tem a primeira mensagem mediúnica dizendo a ele que existia um Deus único, né? Então, o Abraão começa em 1800 a.C. com essa ideia do Deus único, que era uma grande novidade para a humanidade, né? Que tinha a Grécia, o Egito, todos aqueles países já até com uma certa cultura, ainda tinha vários deuses, né? Acreditavam nos vários deuses. Então, Abraão institui isso. Um pouco mais para frente, 1200 a.C., vem Moisés e coloca os 10 mandamentos. São 10 leis assim, bem simples, até um pouco como para uma criança. Isso não pode e tal. Então, é aquilo lá, não fazer isso, não fazer aquilo. Não. Então, era uma coisa muito primitiva. Já são ensinamentos espirituais para a época que a gente estava lá naquela época de 1200 a.C. E aí, no ano 0, vem Jesus, né, que é o governador espiritual do planeta, vem pessoalmente, encarna aqui nesse planeta, né, pela primeira vez. Jesus não fez esse ciclo de reencarnações que a gente faz assim nessa evolução. Então, ele já estava numa evolução de espírito puro, crístico, e veio aqui numa missão nos trazer o Evangelho. Né? Então, isso foi uma grande evolução. Imagina lá na época dos romanos, né? E aquele pessoal todo bem primitivo ainda e tal, espiritualmente, Jesus falando toda a coisa que ele disse lá, de perdoar, né, de amar o próximo e tal. Então, era uma coisa muito difícil para o pessoal assimilar, tanto que ele acabou sendo crucificado por causa disso, né? E depois, ainda, Jesus diz lá, né, que tinha coisas que ele não podia ainda dizer, porque aquilo que ele trouxe no Evangelho já causou uma polêmica enorme lá naquela época. Imagina se ele falasse das coisas de reencarnação, de mundo espiritual, essas coisas todas que o Kardec nos trouxe depois lá em 1857, né? Mas Jesus falou que o Paráclito viria, eu vou mostrar aqui, e relembraria tudo o que ele disse e diria outras coisas que ele não poderia dizer ainda naquela época. Então, essa evolução, né, lenta. Bem, a nossa evolução, apesar de aquelas 10 leis lá que o Kardec coloca no Livro dos Espíritos, essas 2 leis, elas fazem a evolução andar meio que sozinha, né? É o livre-arbítrio,
a liberdade que nós temos de escolher e fazer qualquer coisa que a gente quiser, para o bem ou para o mal, e a lei de causa e efeito, ou seja, a lei de causa e efeito é como se fosse uma gravidade espiritual que, quando a gente faz uma coisa ruim, gera um karma que nos leva para um lugar para compensar aquilo que a gente fez de errado. Ou quando a gente faz uma coisa boa, também existe um efeito positivo para a gente. Então, essas duas leis nos fazem ir percebendo que a gente escolheu coisas erradas, que nos trouxeram sofrimento, coisas ruins, e procura repetir o que deu certo, o que foi bom. Não é? Então, essas duas leis, eu acho que fazem que a evolução aconteça aí ao longo dos milênios, das reencarnações. Então, vou pegar aqui um texto do Evangelho, muito famoso, que é as bem-aventuranças, né? Então, Jesus disse lá, um trechinho: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os aflitos, os que sofrem. Então, ele vai falando um monte de coisas e tal. O que a igreja... Quando eu falo igreja, assim, não estou criticando a igreja, que era os antecessores da igreja católica, que surgiu, né, depois de Cristo ali, a igreja católica. Por exemplo, na Idade Média, que eles cometeram vários equívocos, eu não estou assim, como eu ia dizendo, não estou criticando. Hoje veio a minha mãe aqui me assistir, que ela é católica, então, se eu falar mal da igreja católica, depois eu vou ter que explicar com ela. Mas nós mesmos éramos as pessoas que estavam naquela época e que cometeram todos aqueles equívocos, não é isso? Então, não adianta a gente falar mal do que eles fizeram. Por exemplo, queimaram pessoas que tinham médiuns lá, que eles achavam que eram bruxos e queimavam na fogueira, né? Tinham coisas de vender objetos sagrados, pedaços da cruz e coisas assim da época lá, vender até perdão dos pecados, né? Aquelas indulgências que você podia comprar, o perdão dos pecados. Então, veja a evolução, né, que a gente vai passando. Então, esse texto tão bonito, né, que Jesus colocou, o que acabou sendo... então, é a questão: quem sofre vai para o céu? Então, por exemplo, a visão que a igreja acabou tendo dessas bem-aventuranças é: bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que sofrem. Então, quem sofre vai para o céu, né? Seria isso? Então, nós podemos avaliar que a igreja lá da Idade Média, para o que o Espiritismo nos ensina hoje, é muito semelhante, mas tem uma leve evolução, né? Por exemplo, o céu, que era um local eterno, que iam as pessoas boas, passou a ser uma colônia espiritual, que tem vários níveis de colônia espiritual. Por exemplo, o André Luiz estava no nosso lar, a mãe dele já estava numa colônia espiritual mais evoluída que ele não encontrou com ela ali. Então, ela veio se comunicar com ele, como acontece aqui com a gente, de vir um espírito mandar uma mensagem aqui para o plano material, né? O inferno lá da Idade Média também tem uma certa similaridade com o umbral, porém, o umbral é uma coisa, é um inferno temporário, vamos dizer assim, um local que as pessoas estão sofrendo ali, mas quando elas resolvem melhorar, estudar, mudar, elas podem sair de lá e ir para um hospital, para uma escola, e etc. Então, não é um castigo eterno. Os demônios que se falavam na Idade Média, nós temos também aqui no Espiritismo o espírito obsessor, que é como se fosse um demônio te tentando a fazer uma coisa errada, a cometer um crime, a fazer coisas que
ruins, né, que vai trazer problemas para você. E os santos, né, que o pessoal rezava para os santos, que eram pessoas boas e tal, que faziam até milagres e tal, podemos colocar aqui como o espírito protetor, o mentor espiritual, não é? Bom, essa é uma frase que eu gosto muito, que só devemos fazer o que nos faz sentir bem no dia seguinte. Porque às vezes a gente tem vontade de fazer uma coisa hoje, tem vontade de por exemplo, falar umas bobagens para alguém e tal, que a gente vai se sentir bem hoje, vai desabafar e tal, mas amanhã a gente pode se arrepender disso e nos trazer muitos problemas, né? Quem disse essa frase foi Sócrates, tá? Essa outra frase muito interessante. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Paulo de Tarso. Então, eu quero colocar aqui um exemplo que é pouco falado na doutrina espírita. Então, a gente tem aquela concepção que é verdadeira, ou pode ser verdadeira, de você pagar uma coisa ruim que você fez, né? Que, na verdade, não é pagar, é aprender que aquilo não foi bom você ter feito. Então, você tem que aprender. Na verdade, não é pagar, é aprender como se deve fazer. Tem um exemplo há 2000 anos, livro do Emmanuel, que o Chico psicografou, que o Emmanuel, esse espírito que a gente conhece hoje, que é o mentor de Chico Xavier, que é um dos principais nomes do espiritismo, né? Organizador de toda essa obra do Chico, de quase 500 livros. O Emmanuel, lá na época de Cristo, ele era um espírito ainda com uma evolução bem atrasada. Eu acho, inclusive, que em 2000 anos ele deu um salto que poucas pessoas conseguem fazer, né? Desde dessa época de Cristo até hoje, o que ele era lá e o que ele se tornou. Mas esse exemplo, lá no livro é narrado o seguinte: ele foi a reencarnação de um bisavô dele, que era o Públio Lentulus Sura. Era um cônsul romano que ele tinha o hábito de cegar os inimigos. Quando ele pegava um inimigo numa batalha, numa coisa assim, ele mandava cegar. Então, era uma coisa muito cruel. Já na época de Cristo ali, que era o mesmo espírito do Emmanuel, era o Públio Lentulus, ele já estava um pouquinho melhor, mas vejam bem, era uma encarnação na sequência da anterior do bisavô dele. E lá ele era muito cruel, muito injusto e tal, queria se manter no poder e tal, a qualquer custo. Então, ele poderia, por exemplo, uma coisa que a gente às vezes ouve e acontece também, poderia ter nascido cego nessa encarnação, poderia ter nascido sem poder, sem recursos para ter recursos para fazer coisas ali, né? Porque ele voltou como senador romano, rico, bem de saúde e tal. Então, não teve, vocês vejam, não teve um pagamento ali na mesma moeda, vamos dizer. Fez isso, recebeu um castigo. Então, não é exatamente assim que funciona. O que vai ser melhor para a evolução do espírito, não exatamente ele pagar na mesma moeda o que ele fez. Ele matou alguém, alguém mata ele. Não é tão simples assim, não é? Então, o que aconteceu com Emmanuel, tendo essa encarnação como senador romano, ele conheceu Jesus, teve uma tragédia lá com a esposa dele, que acabou sendo
presa e devorada pelos leões naquela arena que eles jogavam os cristãos ali para fazer um show, né, na época. Então, todas essas coisas que aconteceu com Emmanuel fez ele ter uma mudança radical, né, do jeito, do orgulho dele, do jeito que ele pensava. Então, essa lei de causa e efeito não é exatamente assim como a gente diz de pagar, né, pagar as coisas que fez e tal. Mas é como os orientais chamam, cria-se um karma, né? Você faz toma uma atitude, isso gera alguma coisa para você meio que automaticamente, é uma lei que funciona. Bom, eu sou músico, eu vou mostrar uma música que eu fiz de um poema que o Chico Xavier psicografou, que fala exatamente da evolução, né? A evolução que vem lá dos vários reinos, começa lá no reino animal, vem depois lá para os homens das cavernas e para os romanos e para a Idade Média, até chegar no que nós estamos hoje. É um poema de Adelino Fontoura. Adelino Fontoura é um poeta assim até desconhecido. Ele foi o único poema que ele escreveu através do Chico, e ele é o único caso de um membro da Academia Brasileira de Letras que não tem nenhum livro publicado. Deram para ele por poemas que ele escreveu assim em jornais e tal, né? E eu acho muito, muito bonito o que ele... E aqui quem vai cantar é o André de Souza, de São Carlos, um amigo meu, e o Plínio Oliveira, que é um músico, pianista também. E eu fiz a música. Acho que dá para apagar isso aqui, Domingos? Fui átomo vibrando entre as forças do espaço, devorando amplidões em longa e ansiosa espera. Partícula pousei, encarcerado eu era, infusório do mar em montões de sargaço. Por séculos fui planta em movimento escasso, sofri no inverno rude, amei na primavera. Depois fui animal e no instinto da fera achei a inteligência, avancei passo a passo. Guardei por muito tempo a expressão dos gorilas, pondo mais fé nas mãos e mais luz nas pupilas, a lutar e chorar para então compreendê-las. Agora, homem que sou pelo foro divino, vivo de corpo em corpo a forjar o destino que me leve a transpor o clarão das estrelas. Fui átomo vibrando entre as forças do espaço, devorando amplidões em longa e ansiosa espera.
Partícula pousei, encarcerado eu era, infusório do mar em montões de sargaço. Por séculos fui planta em movimento escasso, sofri no inverno rude, amei na primavera. Depois fui animal e no instinto da fera achei a inteligência, avancei passo a passo. Guardei por muito tempo a expressão dos gorilas, pondo mais fé nas mãos e mais luz nas pupilas, a lutar e chorar para então compreendê-las. Agora, homem que sou pelo foro divino, vivo de corpo em corpo a forjar o destino que me leve a transpor o clarão das estrelas. Essa é a nossa jornada. Bem, agora tem uma parte que vai mostrar a lei de causa e efeito lá, já no Evangelho de Jesus, que a gente ouve falar mais da lei de causa e efeito aqui no Espiritismo, né, depois do Kardec e tal. Mas lá no Evangelho, Jesus já mostra isso. E também Jesus diz assim: eu não vim destruir a lei, mas ele praticamente revoga muitos conceitos do Velho Testamento, que eram tidos ali na Torá, né, pelos judeus, como coisas rígidas e tal, e praticamente ele revoga essas leis, né, que serviram por muito tempo para a nossa evolução, enquanto éramos pouco evoluídos, vocês vão ver aqui. Então, vamos lá, lei de causa e efeito no Evangelho. Bem, a Bíblia tem o Velho Testamento, que é a Torá dos judeus, né, mesmo texto, e os 4 evangelhos, né, que Jesus nos trouxe. Então, são 73 livros que temos na Bíblia. Os evangelhos são de Mateus, que era um apóstolo de Jesus direto, João também, João Evangelista, né, apóstolo de Jesus direto. Marcos não conheceu Jesus, era um discípulo de Pedro. Então, muitas das coisas que estão nos evangelhos de Marcos vêm de Pedro. E Lucas também não conheceu Jesus, conheceu Maria, né? E conheceu Paulo, era amigo de Paulo, então muitas coisas que ele escreveu, ele ouviu de Paulo. Então, a Torá começa lá em 1800 a.C., então é uma evolução muito grande, né? Então, por exemplo, o sábado, está lá na Bíblia, no Êxodo, que o sábado, portanto, guardareis o sábado. Não vou ler tudo aqui, mas é assim: o sábado está escrito na Bíblia que é para guardar, não é para trabalhar, não é para fazer nada no sábado. E aí Jesus vem
e faz o milagre do paralítico num sábado, né? Jesus disse: levanta-te, toma teu leito e anda. O paralítico andava com uma esteirinha assim, que ele punha embaixo do braço, era carregado até um local e ficava ali pedindo esmolas e tal. Então Jesus diz: levanta-te, toma o teu leito e anda. E depois, o paralítico levanta e é curado. Depois Jesus encontra o paralítico no templo e diz: eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. O que significa isso? Que essa lei da compensação, por exemplo, se a pessoa toma caminhos errados para com outras pessoas, se ela prejudica outras pessoas, ela pode ter outras encarnações com problemas, né? Problemas físicos, inclusive. Então, aqui Jesus já revogou o sábado, né? Porque ele fez as curas dele no sábado. Em Marcos, Jesus diz assim: o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Bem, em Gênesis tem a circuncisão, que era uma cirurgia feita nos homens, nos judeus, né? O filho de 8 dias será circuncidado. Então está lá em Gênesis, é uma coisa que está na Bíblia. Hoje em dia, exceto os judeus, algumas coisas, ninguém mais usa isso, porque era uma coisa de higiene, de saúde, que na época era importante. E Jesus, inclusive, ele diz assim, que a circuncisão era feita no sábado, inclusive, porque era 8 dias. Então, tinha ali uma contradição, porque a Bíblia dizia que não podia fazer nada no sábado e dizia que tinha que circuncidar o filho no 8º dia. Se o 8º dia caísse no sábado, então tinha que fazer. Aí Jesus diz lá em João: se o homem recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrada, indignai-vos contra mim, porque no sábado curei de todo um homem. Então ele começa a questionar essas leis antigas, né? E a revogar essas leis, né? Elas não faziam mais sentido. Fizeram sentido por muito tempo. Ajudou na saúde do povo, tudo aquilo, né? Bom, a lei de causa e efeito, temos ali uma outra citação em João. Jesus cura um homem cego de nascença, né? E os discípulos perguntam para ele, já existe um entendimento de lei de causa e efeito ali. Por que eles perguntam? Rabi, quem pecou? Porque o cego de nascença, ele não teve tempo de pecar, de fazer nada nessa vida, porque ele já nasceu cego. Então, vamos dizer, ele recebeu um castigo, uma consequência, talvez, de uma vida passada dele. E perguntam, Rabi, quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse cego? Né? Isso está lá em João. Jesus responde, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Ele só estava cego para Jesus encontrá-lo ali e curá-lo para que se manifestassem as obras de Deus. Bem, Jesus, então, nos traz a lei de amor, que era uma coisa muito pouco falada. O Moisés era uma coisa mais de justiça, né? Não pode isso, não pode aquilo, são leis que você tem que cumprir. E Jesus traz o amor, que é você perdoar, você ajudar o próximo e tal. E ele vem dizer, não vim destruir a lei, porque algumas coisas dessa lei, na verdade, ele não está destruindo, porque ela não faz sentido mais, né? É uma coisa que existiu por um tempo. E aqui onde Jesus fala, Consolador prometido, lá em João,
Eu vos tenho dito essas coisas enquanto permaneço convosco. Mas o Paráclito, o Santo Espírito, que minha mãe chama de Espírito Santo, é a mesma coisa. O Santo Espírito que meu Pai vos enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar o que eu disse. Ou seja, é a equipe do Espírito de verdade, né, que vem em nome de Jesus, agora 1857, através do Kardec, nos trazer todos esses ensinamentos que Jesus não falou naquela época, devido à nossa pouca evolução. Nós não tínhamos condições de assimilar aquilo naquela época. Bem, aqui eu vou passar rapidamente. São várias citações da Bíblia, do Velho Testamento. Não comer carne de porco. Tem religiões que não comem. Tem um amigo adventista, que, inclusive, esse amigo adventista, ele fez tiro de guerra comigo, e o pior dia do tiro de guerra era o sábado, era mais longo, tinha caminhada, rastejava e tal, um monte de coisas, e ele era liberado porque a religião dele não permitia que ele fosse no sábado, né? E não comia carne de porco também. Então, hoje nós comemos carne de porco, a não ser quem é vegetariano, vegano, né? Por outros motivos, né? Não porque está na Bíblia, né? Frutos do mar, também lá em Levítico, proíbe, porque são coisas que, imaginam, antes de Cristo lá não tinha geladeira, não tinha conserva, aquilo deteriorava muito rápido, né, e causava muitas doenças e tal. Então, isso estava lá, proibido comer frutos do mar. Em Levítico também é proibido a mulher cortar o cabelo, tem religiões aí que as mulheres deixam o cabelo comprido, e o homem era proibido cortar a barba. A gente vê na Bíblia que os homens são todos aquela barba grande, né? Está na Bíblia. E escravidão, por muito tempo a escravidão foi uma coisa normal, né? Na humanidade, um povo dominava o outro e tal. Inclusive, os judeus ficaram 400 anos escravos no Egito, né? E depois o Moisés vai lá e liberta eles, aquela cena que atravessa o Mar Vermelho e tal. Então, na Bíblia diz assim, vejam, uma coisa para proteger o escravo, né? Que é um pouco absurdo até, mas está lá, no Êxodo 21, 20 e 21. Se alguém ferir a seu servo ou sua serva com pau e morrer debaixo de sua mão, certamente será castigado. Ou seja, não era permitido bater no escravo e matar o escravo. Um absurdo maior. Porém, se ele sobreviver 1 ou 2 dias e morrer depois, aí não é mais culpa do patrão. Isso está na Bíblia. Então, essas são leis que já foram revogadas, né? Tudo o que Jesus não colocou nos 4 evangelhos ali, praticamente, e são muitas coisas, inclusive algumas ele falou diretamente, e outras fala também sobre virgindade, sobre homofobia, várias coisas desse tipo. E tem uma interessante aqui, que diz assim, proibição de consultar os mortos, que inclusive isso que são os evangélicos, às vezes os católicos também, contestam muito o espiritismo, não gostam do espiritismo, porque tem isso em Deuteronômios 18, de 9 a 12, tem essa proibição de consultar os mortos. Né? Ali, eu li só o finalzinho, ó, aqui ele fala que não... feiticeiro, encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Então está lá na Bíblia, no Velho Testamento. Porém, Jesus revogou também essa lei, né, do Velho Testamento. No Monte Tabor, lá em Mateus, está narrado assim, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago, João,
e os conduziu, em particular, ao alto de um monte. E transfigurou-se, ou seja, tornou-se radiante, iluminado, né, diante deles, e seu rosto resplandeceu como o sol. As suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés, que havia morrido lá em 1200 a.C., e Elias, que viveu lá em 900 a.C., não é? Falando com ele. E Pedro, inclusive, eles aparecem materializados, tanto que todos os que estavam presentes viram. E Pedro, inclusive, tomando a palavra, disse: Senhor, queres que façamos aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias? Ele já queria fazer tendas ali para eles viverem ali. Eles eram espíritos que estavam ali materializados conversando com Jesus. Então vem a pergunta: Jesus pecou por conversar com os mortos? Né? A Bíblia proíbe, o Velho Testamento proíbe. Então, Jesus fez isso. E por que a Bíblia proibia lá naquela época? Pelo mesmo motivo que a gente não dá um arroz feijão com pimenta e uma picanha e farofa para um bebezinho, o que eu falei lá no início. Para o bebezinho, a gente dá o que ele precisa. Se fosse permitido comunicação com os mortos lá na época de Moisés, de Abraão e tal, ia ter muita confusão, né? Porque Kardec, lá no livro dos médiuns, ele põe muitas regras, muitas disciplina esse processo, né? No centro espírita. Então, isso foi revogado por Jesus também. E tem um texto muito bonito do Humberto de Campos, que narra, no livro Crônicas de Além-Túmulo, ele narra um diálogo de Jesus com João, o apóstolo querido, né? Lá no plano espiritual. Jesus diz assim: se os vivos nos traíram, meu discípulo bem-amado, se traficam com o objeto sagrado da vossa casa, profligando a fraternidade e o amor, mandarei que os mortos falem na terra em meu nome. Então, o que ele está dizendo? Os vivos nos traíram. A igreja fez todas aquelas deturpações, aquelas barbaridades, né? Da Inquisição, de queimar gente, de ter aquela riqueza toda, né? Tudo diferente do que Jesus tinha colocado. E aí ele continua: desse Natal em diante, descerrarás mais um fragmento dos véus misteriosos que cobrem a noite triste dos túmulos, para que a verdade ressurja das mansões silenciosas da morte. Os que já voltaram pelos caminhos ermos da sepultura retornarão à terra para difundirem a minha mensagem. Então, isso aí significa Allan Kardec, Chico Xavier e tantos outros aí que trouxeram a mensagem dos espíritos, né? E a conclusão aqui dessa palestra é a carta de Paulo aos Coríntios, né? Versículo 11, que inclusive esse é um texto muito bonito que o Paulo Russo musicou, né? Que é Se Eu Falasse a Língua dos Homens e tal, uma música muito bonita, e que lá no final do texto ele fala assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas logo que me tornei homem, acabei com as coisas de menino. Então, é essa evolução que nós usamos, todos aqueles mandamentos do Velho Testamento, quando nós vivemos lá, naquela época que não tinha higiene, não tinha saúde, não tinha geladeira e tal, para disciplinar, para trazer saúde, né, para a população, e que hoje não faz mais sentido. Então, esse é o sentido dessa evolução e das leis eternas
e das leis revogáveis, né? Algumas leis são revogáveis e outras são eternas, que vão continuar para sempre. Muito obrigado.